E aí, já olhou para sua bicicleta e ficou pensando como é que todas essas peças juntas fazem a gente sair do lugar? Pois hoje a gente vai desvendar esse quebra-cabeça. Mas ó, em vez de só listar um monte de nomes, vamos fazer algo diferente. Vamos montar uma bicicleta juntos, do zero. Assim, a gente entende para que serve cada coisinha. Vamos lá? Para muita gente, a bicicleta é meio que uma caixa preta, né? A gente sobe, pedala e ela anda. Simples assim. Mas e quando aparece aquele barulhinho chato? Ou quando a gente quer fazer um pequeno ajuste e não sabe nem por onde começar? Entender como ela funciona muda tudo. E é essa a nossa proposta aqui. A gente vai seguir a ordem certinha da montagem, o que vai mostrar não só o que são as peças, mas por que elas estão ali e como uma se encaixa na outra para criar essa máquina fantástica que é a bike. Bom, todo projeto começa por uma fundação, certo? E na nossa bicicleta, essa fundação é o que dá a forma e a estrutura para todo o resto que vem depois. E o nosso ponto de partida é o quadro. Pensa nele como o esqueleto da bike. É a peça central que aguenta o nosso peso e conecta todos os outros componentes. E o formato dele, a tal da geometria, é o que define a personalidade da bicicleta, sabe? Se ela vai ser mais ágil, mais confortável ou mais parruda para as trilhas. Agora, olha que legal a gente conhecer as partes desse esqueleto. Tem o tubo de cima, que a gente chama de top tube, o tubo de baixo, o down tube, e o tubo do selim, o seat tube. Lá atrás temos o chainstay, que fica pertinho da corrente, e o seat stay, que sobe na direção do selim. Se familiarizar com esses nomes, muitos em inglês mesmo, ajuda bastante no dia a dia do ciclismo. E preso lá na frente do quadro, a gente tem o garfo. A função dele é super importante. Ele segura a roda da frente e principalmente conecta o guidão, todo o sistema de direção, com o resto da bike. Sem ele, a gente não viraria para lugar nenhum. Talvez só andasse reto, que não seria muito prático. Beleza, nossa base está montada. Então, chegou a hora de instalar o centro de comando. São as peças que conectam quem está pedalando com a máquina, permitindo guiar a bike e achar a melhor posição para pedalar. Para montar a direção, tem uma ordem certinha. A gente começa com o jogo de direção, que são os rolamentos que deixam o guidão girar macio, sem travar. O garfo passa por dentro dele. Aí a gente conecta a mesa, que também chamam de avanço. Ela funciona como um bracinho que liga o garfo ao guidão, o nosso volante. E aqui vai um detalhe técnico bem importante. Existem basicamente dois tipos de sistema de direção. O mais antigo, o standard, que tem uma rosca, a mesa entra por dentro do garfo. Já o padrão mais moderno, o headset, não tem rosca e a mesa abraça o garfo por fora. Saber disso é essencial, porque o jeito de ajustar e fazer a manutenção de cada um é bem diferente. Agora, um número para a gente guardar na cabeça. 3. O que será que esse número representa na bicicleta? São os 3 pontos de contato do nosso corpo com a bike. O guidão, onde apoiamos as mãos, o selim, que é o nosso assento, e os pedais, onde a gente faz a força. O segredo para pedalar com conforto e sem se machucar é o ajuste perfeito desses 3 pontos. Certo, já temos o chassi e o controle. Agora vamos instalar o motor da nossa bicicleta, o sistema de transmissão, que no mundo do ciclismo a gente chama de drivetrain. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O drivetrain é um sistema muito engenhoso de alavancas e engrenagens que tem um único objetivo: pegar a força que a gente faz no pedal e levar ela até a roda de trás para fazer a bike andar. É pura física na prática. E aqui a gente vê direitinho o caminho dessa força. Tudo começa nos pedais, eles giram um pé de vela, o pé de vela movimenta a coroa, que é aquela engrenagem da frente, a coroa puxa a corrente e a corrente faz girar a catraca ou o cassete lá na roda de trás. E pronto, a mágica do movimento acontece. A nossa bike já tem esqueleto, controle e motor. Mas para ela andar de verdade, falta o quê? As rodas, claro. E tão importante quanto andar é conseguir parar. Então, vamos falar dos freios também. Olha, uma roda de bicicleta é uma pequena obra de arte da engenharia. Lá no centro tem o cubo. Ligando o cubo ao aro, que é a parte de fora, ficam os raios, todos esticadinhos. E por fim, vem o pneu e a câmara de ar. Parece algo frágil, mas essa estrutura é incrivelmente forte e leve ao mesmo tempo. De volta lá para o guidão, a gente instala os manetes de freio. São aquelas alavancas que a gente aperta para frear. Elas funcionam como multiplicadores de força. Um apertão leve com os dedos se transforma numa força de frenagem bem potente lá nas rodas. Os dois sistemas mais comuns hoje em dia são o V-brake e o freio a disco. A grande diferença entre eles?
O V-brake aperta umas borrachinhas, as sapatas, contra o aro da roda. Já o freio a disco aperta pastilhas contra um disco de metal que fica preso no meio da roda. Os freios a disco, aliás, podem ser acionados por cabo, que é o mecânico, ou por óleo, que é o sistema hidráulico. A nossa bike está quase pronta. Ela anda, vira e para. O que está faltando? A capacidade de mudar o ritmo, de adaptar o esforço para uma subida ou para uma reta. Faltam as marchas. O funcionamento das marchas é bem interessante. Lá no guidão, o trocador puxa um cabinho de aço. Esse cabo aciona o câmbio, que é um mecanismo que dá um empurrãozinho na corrente, forçando ela a pular para uma engrenagem maior ou menor, seja na frente ou lá atrás. No fim das contas, toda essa complexidade serve para uma coisa bem simples: gerenciar a nossa energia. As marchas mais leves fazem uma subida parecer menos inclinada, e as marchas mais pesadas ajudam a gente a ganhar velocidade no plano. É tudo sobre achar o ritmo ideal para cada situação. E pronto, do quadro em diante, peça por peça, nós montamos uma bicicleta inteira. Passamos pelo esqueleto, pelo centro de comando, pela transmissão, e agora ela está aí prontinha para rodar. E essa é a grande questão, né? Conhecer a mecânica por trás da pedalada não é só um conhecimento técnico, é ganhar confiança. Confiança para fazer um ajuste, para cuidar melhor da bike e, o mais importante, para se aventurar cada vez mais longe. Aquilo que antes era uma máquina cheia de mistérios, agora é uma parceira de aventuras. Então, qual vai ser o próximo destino?